Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, aquela paz maravilhosa que só quem tem o Senhor em sua vida sente. É a verdadeira paz. É com esta paz que eu te saúdo, meu irmão, minha irmã em Cristo. É com esta paz. E eu peço ao Senhor que derrame graça sobre a sua vida, trazendo alegria e paz no seu coração. Amém. Hoje, antes mesmo que eu orasse aqui para começar a palavra, o Senhor, Ele me revelou uma palavra, Ele colocou uma palavra em minha mente quando eu ainda estava orando, agradecendo a Deus por ter acordado com vida. E ali, quando eu estava orando, veio a palavra constância, permanência. A permanência no Senhor. Aí eu fiquei pensando, sim, Deus quer que eu fale sobre como nós devemos ser permanentes nele. Constantes, a nossa fé não oscilar de acordo com as circunstâncias. Eu creio muito em Deus, eu creio muito em Deus. Aí quando passa por um aperto, imediatamente começa a murmurar, a reclamar de Deus, a dizer isso e aquilo, começa até a esfriar espiritualmente, a se distanciar de Deus. E outros vai muito bem na fé, entrega a sua vida ao Senhor, é um cristão de verdade, é fiel a Deus, vai ali firme, firme, firme. Aí Deus vê tanta fidelidade, tanta bondade, Ele diz, esse está pronto para ser abençoado e não se afastar de mim. Aí Ele vai e te abençoa, te dá algo que você sonhava que era aquilo que você mais queria na sua vida. Aí quando você recebe do Pai a bênção, você começa a adorar a bênção. E você esquece do abençoador. E você se afasta de Deus. Então, esta inconstância na sua relação com Deus leva você para o fundo do poço numa bênção. Você já pensou? Você podendo usar aquela bênção para andar ainda mais grato a Deus e para abençoar mais vidas. Aí você diz, não, eu quero ela só para mim, essa bênção. Ela é boa demais, eu queria muito, eu pedi muito isso a Deus. Agora eu consegui. E aí você faz tudo diferente do que Deus quer que você faça. E aí você se afasta de Deus. Então você ainda é inconstante. Porque alguma coisa, alguma circunstância te afastou de Deus, da permanência, da fidelidade ao Senhor. E quando eu pensei, Senhor, quem eu posso dar como exemplo de ser constante, independente dos momentos maravilhosos e dos momentos mais difíceis, permaneceu com o Senhor. Aí lembrei de Daniel e dos seus 3 amigos. Mas eu lembrei primeiramente de Daniel e de José. José era o filhinho do papai, era o filhinho amado. Era aquele menino tão querido que os irmãos invejavam ele. E aí, de repente, José é traído pelos irmãos, é vendido, é colocado primeiro num buraco, é tirado dele a túnica que o pai deu com tanto amor, aquela túnica para ele, mas que para os irmãos era uma ofensa. E aí eles tiraram a túnica de José e colocaram ele num buraco. E aí, no momento em que o irmão mais velho saiu de perto deles, eles venderam. Chegou uma caravana e eles venderam aos ismaelitas.
E os ismaelitas levaram ele até o Egito e venderam ele a Potifar, que era um homem de guerra, um homem que tinha um cargo importante ali para o faraó. E aquela situação toda. Aí ele chega lá, arrasado. Não vou mais ver meu pai, que me ama tanto. Não vou ver meu irmãozinho caçula, que nasceu quando a minha mãe morreu. Agora eu tô sozinho. Ele poderia ter se afastado de Deus, mas ele tinha tanto a presença de Deus nele que chamou a atenção de Potifar, porque onde esse menino tocava, dava certo. E o menino fazia as coisas com amor, porque quem tem Deus tem amor no coração. Não fica com raiva da outra pessoa, não. O homem que comprou ele não via como inimigo. O amor de Deus já estava, o coração dele já tinha tanto amor que não precisava de ter ira de ninguém, nem revolta, nem coisa nenhuma. E era jovem. E o jovem gosta de não, porque é a rebeldia da juventude. Ele era jovem e ele sofreu tudo isso na sua juventude. E ainda passou por outra prova grande, a injustiça grande. Ele ali fiel ao seu dono, fazendo tudo direitinho, já se tornou mordomo, o homem que respondia pela casa do dono dele. E a mulher do seu dono começou a crescer os olhos para o menino, para o jovem, a desejá-lo sexualmente e queria que aquele menino ficasse com ela, tivesse um relacionamento com ela. Mas ele, por temer a Deus e por ter um coração excelente voltado para Deus, ele disse não, explicou para ela, eu não posso fazer isso, porque eu não vou desagradar a Deus e nem fazer uma tamanha maldade com o meu dono, pois ele me confiou toda a sua casa, menos a senhora. Ela criou foi muita revolta, ficou ali tentando o menino durante dias e olhe só, que fidelidade, que constância em Deus, que permanência no Senhor. Ele não caiu em tentação. Cheio de hormônios, no auge da sua juventude. Mas ele não caiu na tentação. Fiel a Deus. E aí, depois ela aproveitou uma oportunidade que não tinha nenhum outro servo ali, que ele estava sozinho, e ela atacou ele novamente, chamou. E chamou com tanta insistência que puxou a roupa dele. Ele deixou que a roupa ficasse com ela, mas saiu correndo. E ela usou aquilo como uma razão de prendê-lo. Ela estava ali desejando que ali naquela situação, já que ele não a desejava, então ele teria que ser preso. E ela ficou esperando o marido chegar e fez tudo aquilo, fez toda aquela encenação. E o marido manda prender José. E aí José agora, que saiu do menino mimado e bem-amado, passou a ser não só escravo, mas prisioneiro. Um escravo prisioneiro. Mas ainda assim continuou constante, continuou firme na sua fé. O Senhor em primeiro lugar. E o Espírito do Senhor refletia no espírito de José. E fez José também se sobressair para o carcereiro, chefe dos carcereiros. E aí ele colocou José para cuidar dos presos. E José, não tem nenhuma passagem dizendo que ele humilhou os presos, porque se achava. Não. José era um prisioneiro que cuidava de alimentar os presos. Que exemplo bom. Quando ali 2 presos tiveram sonho, José decifrou o sonho. E vocês sabem de toda a história. Ele pediu ao rapaz, ao copeiro, que ele sabia que ia voltar, o outro ia ser morto. E um dos 2 sonhos, o copeiro, quando sonhou, o sonho dele
José interpretou que era para que ele ia ser solto e ia voltar a servir o rei. E o padeiro não, o padeiro iria morrer. E aí ele disse ao que ele sabia que ia sobreviver: fale para o rei quando você chegar lá, lembre de mim. Diga para ele que eu estou preso injustamente, eu sou inocente. E aí contou a história dele. Mas o copeiro fez o que muita gente faz. Foi ingrato. Foi muito ingrato com José. Esqueceu até de José, quando se viu ali de volta. Mas o Senhor não esqueceu de José. E no momento certo, 2 anos depois desse fato, José ali preso, o Senhor fez Faraó sonhar. E aí fez o copeiro, como ninguém decifrou o sonho dele, fez o copeiro tão esquecido e ingrato lembrar de José. E aí o copeiro disse: eu conheço um rapaz, um escravo, que está preso, que ele decifrou o meu sonho e o sonho do padeiro. E deu certo, ambos os sonhos aconteceram. Aí o faraó disse: então chame ele. E assim, naquele dia que José decifrou o sonho de Faraó, que já foi, para eu não me estender, Faraó constituiu José, aquele escravo preso, constituiu ele o segundo homem. Primeiro era o próprio rei e o segundo era José. Tirou um anel, colocou um anel em José, deu todas as honrarias a José, que é assim que Deus faz com o que é fiel a ele. E José se tornou salvador daquele povo, da pátria, literalmente. Porque ele não só decifrou o sonho, como encontrou a solução do problema que ia ocorrer. E vocês sabem da história, ele foi honrado, José. Ele foi honrado. O Senhor é fiel a todo aquele que é constante na sua fé, que não oscila na sua fé. Olha que interessante. O que acontece na vida daqueles que são constantes, permanentes, determinados a obedecer e a adorar somente ao o único Deus, Criador dos céus e da terra. Olha o que acontece com ele. O Senhor permanece nele. Nós é que nos afastamos. E o Senhor, ele honra, ele abençoa e ele salva, que é o mais importante. O constante, ele é salvo. Ele toma posse da herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, o sacrifício da cruz foi para pagar o preço dos nossos pecados. Então, nós que confiamos em Deus, que aceitamos o nosso Deus como o único Senhor e Salvador, o Filho de Deus, o nosso Salvador, nós temos uma vida eterna para viver com Ele na glória. Essa é a grande promessa. Por isso que o Senhor diz nesta manhã: arrependa-se dos seus maus caminhos, volte-se para o Senhor, seja constante, seja determinado a obedecer ao Senhor e a adorar somente a Ele, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas, irmãos, eu agora vou em Daniel 3, o livro de Daniel, capítulo 3, a passagem da estátua de ouro e da fornalha de fogo ardente. Ainda no livro de Daniel eu estou. Aliás, eu saí falei em José, sobre a vida de José, sobre a experiência de José.
com Deus e sobre a fidelidade e a constância de José. E agora, irmãos, eu venho para Daniel para ler para vocês. Eu não vou ler o capítulo. Eu vou, só o que eu risquei é o que eu vou ler para vocês, para que vocês entendam que aquele que é constante no Senhor, permanente nele, é um vitorioso, porque tem a vida eterna com ele. E ainda é exemplo, é testemunho vivo para outras pessoas. Você já pensou? Então o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. Vocês imaginem uma estátua de 27 metros de altura, do tamanho de um prédio, de ouro, para dali mostrar, porque muita gente quando vê uma coisa assim grande, aí pensa que aquela coisa tem algum valor. Aí o que que acontece? Ele fez isso para mostrar ali o poder dele. E exigiu de todo o povo que quando isso exigindo das autoridades de tudo, ele exigiu que adorasse essa imagem, se prostrasse a essa imagem, todas as vezes que eles tocassem os instrumentos musicais. Então, tocou os instrumentos musicais e o rei Nabucodonosor aqui só olhando, tocou, todo mundo que estava ali tinha que se prostrar para a imagem dele, a imagem enorme dele, de ouro. E tinha mais uma coisa, quem não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Deixou lá a fornalha de fogo ardente. E quem não se prostrasse à imagem dele, quando tocassem os instrumentos, eram lançados na fornalha. Aí, o que aconteceu? Alguns que gostam de apontar que se prostraram ali, aquela imagem feita por mão de homem, por mãos de homem, percebeu que Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel, não se prostraram. Aí correram e disseram: há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, os pôs como administradores da província da Babilônia, porque o rei colocou eles. Primeiro colocou Daniel no lugar de honra. Ele deu a Daniel um lugar de honra, porque Deus colocou nele, em Daniel, um espírito excelente. E Daniel, ele era muito respeitado por Nabucodonosor. Ele era um homem que Nabucodonosor tinha cuidado. Tinha cuidado com Daniel. E porque Daniel amava os 3 amigos, ele colocou os 3 amigos de Daniel como administradores da província da Babilônia. Então, cargos importantes. Mas mesmo com um cargo importante, olha que esses homens foram fiéis a Deus. Eles não se prostraram. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamá-los. E os colocaram na presença do rei. Então o rei pergunta a eles: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que levantei? Ele pergunta: agora, pois, se vocês estão prontos para, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, de todos os instrumentos musicais, que eles ficam repetindo. Quando vocês ouviram o som dos instrumentos musicais, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas, se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus? Aí veio a pergunta de Nabucodonosor, mas o Senhor respondeu: e quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos?
Olha só que pergunta ousada de Nabucodonosor. Pergunta aos homens. Primeiro ele pergunta: é verdade que vocês não adoram os meus deuses e não se prostraram diante da imagem que eu fiz? Então agora façam isso. Porque ele disse: e quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos, se vocês não obedecerem? Olha a resposta dos homens constantes, permanentes e verdadeiros adoradores do único que deve ser adorado. Olha o que eles responderam. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, mesmo que o Senhor resolva não nos livrar, eles falam: fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Disse isso ao rei. E olha, irmãos, que eles tinham motivo. Eles tinham motivo. Com um cargo comissionado desse que eles tinham aqui, administradores da província da Babilônia, eles tinham motivo de ter dito: rei, peraí, mas não me tire do cargo, não. A fogueira lá é quente. Vamos ver se a gente resolve alguma coisa. Vamos dar um jeitinho. Não, irmãos. Não, irmãos. O fiel a Deus, ele responde à verdade. E eles não tinham nenhum motivo de estar revoltados com o rei. Eles tinham cargo comissionado lá. Mas só que eles eram e são, porque estão vivos na glória, fiéis ao Deus Altíssimo. Então eles disseram: ó Nabucodonosor, nós não vamos nos prostrar diante desta imagem, nem vamos prestar cultos aos seus deuses. Que o nosso Deus pode nos livrar. Mas se ele não quiser nos livrar, mesmo assim, nós não vamos ser infiéis a Deus. Porque eles sabiam que poderia ser o momento da ida deles mesmo. E eles iam morrer fiéis. Eles estavam prontos e foram prontos para serem lançados na fornalha e foram lançados na fornalha. A demora só foi uma. É que o rei ficou tão irado com eles que resolveu aumentar a potência da fogueira 7 vezes mais. Ele ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. E isso custou a vida daqueles homens que estavam aumentando o fogo, que estavam ali obedecendo ao rei. Porque o fogo, ele achou pouco a fogueira, que poderia matá-los, e mandou aumentar a potência do fogo 7 vezes mais. E ele ordenou isso aos soldados mais fortes do seu exército, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Eles queriam garantir que eles iam incendiar, porque roupas incendeiam facilmente e no fogo. Então eles fizeram aquilo de uma forma que era decisiva para matá-los, não sabendo eles que o Deus do impossível, aleluia, estava com eles. Mas logo Nabucodonosor tomou conhecimento disso.
Oh, aleluia. Vejam, irmãos, quando esses homens lançaram os 3 amigos de Daniel na fornalha, imagine como Daniel estava orando ali naquele momento por eles. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Custou a vida daqueles homens que foram obedecer ao reizinho e não ao rei dos reis. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Mas no versículo 24 do capítulo 3 do livro de Daniel, diz o seguinte: em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: o rei Nabucodonosor, o ímpio, ele disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do 4º homem, oh, aleluia, é semelhante a um filho dos deuses. Ele viu o sobrenatural de Deus. Ele viu, Nabucodonosor viu o 4º homem. Oh, aleluia! Ele viu, Nabucodonosor, o ímpio, viu a grandeza de Deus. Então Nabucodonosor se aproximou da porta com segurança, que olhe que quem foi mais para perto, que lançou eles no fogo, morreram. Então Nabucodonosor se aproximou da porta de fogo ardente e gritou, porque ele falou de longe para eles. Mas de longe o Senhor fez com que Nabucodonosor chegasse a vê-lo. E ele grita, Nabucodonosor: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Olha Nabucodonosor confessando: Deus Altíssimo. Servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Aí veio o temor em Nabucodonosor. Ele chama depressa os servos do Deus Altíssimo. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Então, os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, nem chamuscados os cabelos. Os mantos não sofreram mudança. E eles não estavam com cheiro de fumaça. Até cheirar. Os amigos de Daniel, eles cheiraram e viram que nem cheiro de fumaça havia neles, porque o fogo não teve poder sobre eles. Isto é sobrenatural de Deus. Por que você está com a sua fé tão abalada? Só por causa dessa prova que você está passando? Ou então você está sem fé porque está muito gordo de bênçãos? Pois saiba que há um Deus todo-poderoso que tem o domínio sobre as nossas vidas.
e sobre a sua vida, e sobre a minha vida, e sobre toda a humanidade. Todo o universo está debaixo do governo dele. E sabe quem confessa isso? Nabucodonosor, que se achava. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Eles confiaram no Senhor, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, o rei disse, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus minúsculozinho, Dezinho minúsculo, um Deus que não era o Deus único, o Deus deles. Portanto, olha que diferença. Olha agora o que o rei disse. Portanto, faço um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. Olha que homem cruel. Ele era muito cruel. Mas aí na crueldade dele mesmo, mas aí ele ali, ó, cabecinha baixa para Deus, para o único, porque ele estava se achando Deus. Queria obrigar todo mundo a se prostrar para a imagem de ouro que ele fez, achando que era o máximo. Agora, este mesmo rei, brabo, queria despedaçar o povo, e ele ainda disse que seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas. Mas esse caba brabo ficou bem mansinho. E olha o que ele teve que fazer, pelo medo que ele teve do nosso Senhor. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Ele reconhece Nabucodonosor. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eles não só não perderam o cargo comissionado, como eles foram muito mais honrados pelo reizinho Nabucodonosor, que se achava o máximo. Ele teve que fazer prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel, na província da Babilônia. E ainda fez um decreto. Eu vou ler o decreto porque ele é bem pequenininho, são só 3 versículos, mas já é do capítulo 4 do livro de Daniel. O decreto do rei. O rei Nabucodonosor às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. Que a paz lhe seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Porque quando Deus fez aquilo, deu aquele livramento aos 3 homens na presença de Nabucodonosor, Deus estava salvando Nabucodonosor. Deus estava trabalhando o espírito de Nabucodonosor. Oh, meu Deus! E ele disse: como são grandes os sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino, ele não disse mais o meu reino. Ele disse: o seu reino é um reino eterno, eterno, eterno. E o seu domínio, o seu governo, o seu domínio se estende de geração em geração. Reconheceu aqui Nabucodonosor que ele era apenas um homem e que havia. Ele viu o anjo desamarrando os seus servos.
Ele viu. Ele viu o livramento. Ele viu, não foi ninguém que disse a Nabucodonosor. E aí ele fez um decreto que você pode estudar a história geral. Se você se aprofundar nos livros da história de Nabucodonosor, este decreto está lá escrito. Ele reconhecendo que há um Deus todo-poderoso que tem um governo eterno sobre todos os povos, línguas e raças, sobre todas as nações, sobre todo o universo. Tem. E é de geração em geração, ele termina dizendo, que este reino é eterno e que se estende de geração em geração. E aí Nabucodonosor foi primeiramente trabalhado. Ele foi trabalhado por Deus. Ele viu o anjo, mas ele ainda estava inconstante. Ele passou a crer em Deus, mas a glória do mundo afogou nas águas da glória o pobre de Nabucodonosor. E aí Nabucodonosor teima de novo e quer ser Deus. E quando ele pensa que é Deus, ele enlouquece. E ele, antes de enlouquecer, ele teve um sonho que Daniel interpretou. E nesse sonho, eu não vou ler para vocês não se cansarem. Neste sonho, ele disse que havia uma árvore frondosa e que os animais se alimentavam, os pássaros se alimentavam dos frutos daquela árvore e que os animais ficavam abrigados ali embaixo daquela copa, daquela árvore enorme. E vinha uma voz que dizia: corte a árvore, mas deixe a raiz. Deixou as raízes. E ele disse: faça com que agora este tronco cortou a árvore, cortou o reino de Nabucodonosor. Ele perdeu o reinado dele quando ele pensou que era Deus. Quando a glória encheu ele, deixou ele inchado, o seu ego inchado. Aí o Senhor faz ele sonhar isso. Corta a árvore, corta, mas deixa a raiz. Essa raiz aí, esse troncozinho com essa raiz, vai sofrer orvalho, vai ficar no orvalho, vai passar uma experiência, vai ficar ali como jogado. Irmãos, eu quero ler porque é muito lindo e é tão curto, não é essas coisas todas não. O segundo sonho de Nabucodonosor e a sua loucura. Eu, Nabucodonosor, aqui é ele declarando. Nabucodonosor testemunhando. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Olha como ele era inconstante. Ele já tinha passado pela experiência de ver o anjo lá na fornalha livrando os servos do Deus único, do Deus vivo. Mas ele, inconstante, chamou até os feiticeiros para interpretarem o seu sonho. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Olhe como ele era. Ele insistia em chamar Daniel de Beltesazar, o nome que ele era em honra ao Deus dele, Deusinho. Sabe aquele Dzinho minúsculo? Pronto. Era um dos deuses de Nabucodonosor. Ele, em honra a esse um dos deuses dele, que Deus não era, ele mudou o nome de Daniel para Beltesazar. Mas Daniel continuava sendo Daniel. Entendeu? Ele tem o espírito. Aí veja só o que ele disse de Daniel.
Ele diz que, por fim, como nenhum feiticeiro, nenhum mago, nem ninguém conseguiu interpretar o sonho, aí ele, por fim, recorreu ao único que deveria ter recorrido a Deus, quando buscou um servo do Senhor, Daniel. E aí ele disse: Daniel, tem o espírito dos santos deuses. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, olha só, ele botou Daniel, um servo do Senhor, ele botou para ser chefe dos magos. Só foi para Daniel falar de Deus para os magos e converter tudinho ao único, não é? Deve ter sido por isso. Aí ele disse: eu sei, ele dizendo para Daniel, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. Está mostrando que o poder dele, vocês sabem, que a Babilônia, Nabucodonosor, ele teve um poder muito grande, que Deus constituiu ele para aquilo mesmo, para depois convertê-lo. Ele era um caldeu, um ímpio, um pagão, que adorava vários deusezinhos. Mas aí ele foi salvo. Aqui é ele dando testemunho. Aí ele disse que ele viu uma grande árvore que ia até os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres vivos se alimentavam dela. Olha que mistério. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, oh glória, um santo, que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco, com as raízes, deixem a terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado um coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam, oh aleluia, que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens. Quem disse isso foi Nabucodonosor. Para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Porque Deus faz isso. Ele pega aquele que está ali, que parece uma formiguinha, e coloca no lugar que ele quer. Agora, quando chegar lá, não esqueça de Deus, não. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, chega a dar, eu não gosto de dizer, mas ele chama ele, mas ele quer dizer assim, você, Daniel, mas aqui ele, quando está falando, ele escreve o nome, e ele diz o nome que ele tinha dado ainda a Daniel, ele ainda era inconstante. Aí ele disse, este foi o sonho, cortaram a árvore, tiraram tudo, ficou só o toco com as raízes, e o orvalho que ficou ali em cima dele, e ele ficou se alimentando, perdeu a consciência de homem, ficou com a mente de animal. Aí ele disse, você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei
que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. Ele via em Daniel uma coisa diferente do que ele via nos feiticeiros, nos magos, nos bruxos. Então Daniel explica o sonho. Ele diz: então Daniel, aí ele mesmo, o rei, continua dizendo: então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo. E os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: meu senhor, olha o que Daniel respondeu para ele: meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujos frutos abundantes, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, aquela árvore é o Senhor, ó rei. Daniel diz: é o Senhor, ó rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante, ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo. Ele disse: o santo é o Altíssimo. Ele que decretou agora para você esta sentença. E este é o decreto do Altíssimo que virá contra o meu Senhor. Ele dizendo, falando com o rei. Falando agradável com o rei, mas dizendo: é para o Senhor, viu? Que está indo essa condenação aqui. Essa provação. Porque o Senhor ainda quer deixar suas raízes, porque ele ainda acredita que pode salvar você. Por isso que ele vai manter você vivo, respirando. Agora, doidinho, correndo doido na floresta, o orvalho tomando conta. Aí ele disse: e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o meu Senhor, ó rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu, e passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Oh, aleluia, glória a Deus. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isto significa que o seu reino voltará a ser seu. Oh, aleluia! Que misericórdia de Deus! Além de mantê-lo vivo, ainda restaura o reino a Nabucodonosor. Ainda constitui novamente Nabucodonosor rei. Porque ele conhecia no profundo de Nabucodonosor. E ele queria salvá-lo. Isto significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Oh, aleluia! Ele só ia ter de volta o reino dele depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho,
Abandone os seus pecados. Oh, aleluia! Deus está dizendo isso hoje para você. Portanto, aceite o conselho que Daniel deu a Nabucodonosor. Abandone o pecado. Pratique a justiça e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez a sua tranquilidade se prolongue. Olha o conselho de Daniel para Nabucodonosor. Olha o conselho. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, pratique a justiça e acabe com suas iniquidades. Use de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez a sua tranquilidade se prolongue. Mas aí Nabucodonosor diz, o sonho se cumpre. Ou seja, continuei teimando, continuei querendo ser o dono de mim mesmo, continuei com meu ego lá em cima, continuei fazendo iniquidade, cometendo pecados. Ele disse, e o sonho se cumpre. Ou seja, não ouvi o conselho de Daniel. Tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse, olha o que o rei disse antes de enlouquecer. Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real? Ele lá de cima olhando para a cidade. Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse, a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte, este reino lhe foi tirado, corta a árvore. Ele não ouviu o conselho de Daniel. Você será expulso do meio das pessoas, vai ficar doido, varrido. Porque vai perder o espírito de homem e ficou com o espírito de animal nele. Você será expulso do meio das pessoas e a sua morada será como os animais selvagens. Você comerá capim como os bois e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então, eu bendisse o Altíssimo. Ele ali na loucura dele. Ele quando olha para o céu, mudou a história dele. Quando ele reconheceu que o Deus Altíssimo é quem reina e é quem constitui e desconstitui reinos, autoridades. E ele disse, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada diante do poder de Deus. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz.
Nesse tempo, Nabucodonosor conclui, recuperei o entendimento e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. E os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Olhe só o que Deus fez com ele. Ele disse: a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu. Oh, aleluia! Porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. E aí ele fez o banquete, a alegria foi grande. E aí Deus constituiu agora um rei que louvava e engrandecia o Criador dele, o Senhor, o autor da vida. Nabucodonosor, por isso que eu digo, meus irmãos, Nabucodonosor, ele foi salvo. Primeiro ele era ímpio. Depois, quando ele viu o anjo livrando os servos do Senhor na fornalha de fogo ardente que ele colocou para matá-los, quando ele viu o poder de Deus, ele creu, mas ele ficou inconstante. Ele não era aquela pessoa que sabia. As riquezas fizeram com que ele caísse na vaidade. E aí Deus avisa para ele: olhe, olhe, não faça isso, porque se você fizer, eu vou cortar o seu reino. Nabucodonosor, ele não ouviu o conselho de Daniel. Esse conselho importantíssimo. Esse conselho importantíssimo, que coisa linda quando Daniel aconselha ele e diz a ele que ele deixe de fazer o mal. Ele diz a Nabucodonosor que Nabucodonosor, eu não encontrei mais, mas vocês sabem o que foi que Daniel aconselhou Nabucodonosor. Ele disse: olha, essa árvore é o Senhor, que vai ser cortado, o Senhor vai perder o reino, o Senhor vai sofrer, o Senhor vai ficar como os animais, o Senhor vai virar um animal, até o dia que o Senhor reconhecer que há um Deus, o único Criador dos céus e da terra, que tem o domínio sobre o Senhor e sobre todos. O Senhor não é Deus. Arrependa-se. Abandone o seu pecado. Mas ele não ouviu o conselho que Deus enviou através de Daniel. E aí ele sofreu as consequências. Mas ele reconheceu. Depois de tudo, ele reconheceu. E depois disso, nós sabemos que Nabucodonosor, ele declara, ele faz decreto. Ele declara que só há um Deus. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço. Sabe onde é que tem isso? No versículo 37 do capítulo 4 do livro de Daniel. Nabucodonosor dizendo: agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu. Porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Quem disse isso foi Nabucodonosor, o homem mais orgulhoso que existia naquele tempo. Ele foi salvo. Ele deixou de ser inconstante e passou a ser constante. Passou a adorar unicamente o nosso Criador, o autor de nossas vidas. Não devemos nos prostrar, isso eu escrevi. Não devemos nos prostrar diante das coisas do mundo. Os valores mundanos, não se prostrem. Porque assim como o povo se prostrou ali para aquela imagem feita por Nabucodonosor, nós devemos ter muito cuidado para não desagradar ao nosso Senhor, ao nosso Deus Altíssimo, nos prostrando diante de alguma coisa feita pelo homem. Deus não quer isso. Prostre-se diante do único. Você vai para um cantinho,
Você elege um lugar para você adorar a Deus na sua casa. E no seu trabalho, você adore a Deus falando do amor de Deus para as pessoas. É uma forma de adorar a Deus. Servindo a Deus, ajudando, servindo as pessoas. Amém? Me perdoem, irmãos, eu me prolonguei muito. Mas eu queria muito falar sobre isso. Que sejamos constantes em nossa fé. Que nada venha abalar a nossa fé. Que nada venha nos afastar do único. Que nada venha nos fazer com que venhamos a nos prostrar diante de algo que não seja o Senhor. E eu falo isso porque nós costumamos endeusar as coisas da terra. Deus não quer idolatria. Deus não quer que nos prostremos diante de nada. E nem de coisa alguma, e nem de pessoas, e nem de homens. Nós não podemos, nós não, pelo contrário, é ofensa diante do Senhor. Então devemos ter cuidado com isso. Só a Ele nós devemos nos prostrar, só para Ele. E sendo fiel, vocês vão ter o livramento assim como teve os 3 amigos de Daniel. Sejamos constantes, constantes em nossa fé, obedientes ao Senhor, voltados para o Deus Altíssimo, ouvindo a voz dele que diz: eu te amo, eu quero salvar você, eu quero que você tenha uma vida eterna comigo. Assim diz o Senhor. Sejamos constantes. Amém? Amado Deus e Pai, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por esta palavra. E eu peço a tua bênção sobre todas as vidas, sobre todos os seres viventes que estão aqui, Pai, na terra. Eu te consagro esta pessoa que está agora ouvindo esta palavra, para que ela possa ser renovada pelo teu Espírito Santo, transformada pelo teu poder, constante na fé em ti, constante e firmados na rocha que é o Senhor, o nosso Senhor, o único, o Criador dos céus e da terra, o autor de nossas vidas. E eu te peço isso, Pai, que o Senhor nos alcance, alcance todas estas vidas, tudo isso que eu te peço, que chegue com salvação sobre as nossas vidas. É no nome do teu Filho, Jesus Cristo, o teu Filho, que morreu por nós para pagar o preço dos nossos pecados e que ressuscitou no 3º dia e que está sentado à tua direita, intercedendo por nós. É no nome dele que eu te peço e já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus é muito bom. Que sejamos constantes em nossa fé. Amém. Fiquem com Deus.